A primeira edição do Dancine, Festival Internacional de Videodanças, é realizado através da Lei Federal Aldir Blanc, pelo Ministério do Turismo, da Secretaria Especial da Cultura, através do PROAC, Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. A realização e a gestão ficam por conta da ADALPA, Associação de Dança do Litoral Paulista, que busca privar a disseminação da arte dança em todas as suas vertentes. Dirigido pelos produtores culturais Juliana Luiz e André Santos, o Dancine conta com a parceria de grandes apoiadores. A eles, os nossos agradecimentos. TV Tribuna, afiliada da Rede Globo na região da Baixada Santista e todo o litoral paulista e Vale do Ribeira. As mídias impressas e virtuais que, de alguma forma, colaboraram com a divulgação desse festival. E, claro, a plataforma G1 Santos, o jornal A Tribuna. E sem esquecer de agradecer às rádios Santos FM e Jovem Pan Santos. Muito boa tarde a todas, todos e todes. É com muita felicidade que eu, Juliana Luiz, juntamente com meu amigo e sócio André Santos, damos início à primeira edição do Dancine, Festival Internacional de Videodança. Esse festival está sendo produzido, pensado, desde o início de 2019. E para quem nos conhece, sabe da nossa expertise à frente do FIDFest, Festival Internacional de Dança, o maior da região, um dos principais do estado de São Paulo, podem ficar confusos porque precisamos, afinal, ficar pesquisando sobre isso. A videodança, para muitos, é apenas um registro, ou uma gravação de uma coreografia, videoclipe, mas não é. A videodança, a dança em vídeo, ela é a confluência de duas linguagens, a dança e o audiovisual. Por isso mesmo, tem características muito específicas. Para esta edição, o Dancine resolveu criar 3 categorias. A categoria documentário de dança, categoria videodança freestyle, a categoria videodança profissional. Lembrando que a videodança surgiu no Brasil nos anos 70, porém, somente meados de 90 é que essa linguagem passou a ser um pouco mais produzida. Porém, essa produção era para ser exibida em festivais no exterior, porque até dezembro de 2019 havia poucos festivais de videodança aqui no Brasil. E isso só mudou agora na pandemia. De 2020 para cá, houve um grande aumento de festivais de videodança no Brasil. E foi justamente por isso que eu e o André estávamos apenas esperando entre 80 a 100 inscrições. Porém, recebemos 308. Lógico que foi difícil escolher, dentre elas, 45 obras que pudéssemos encaminhar aos jurados para a devida seleção. E por falar em jurados, eu vou ler para a gente conhecer quem são eles. E eu preciso da minha cola, porque o currículo é bem extenso. Eu vou começar com a jurada, professora e doutora Cristiane Wozniak. É doutora em Comunicação e Linguagens, linha de pesquisa em Estudos de Cinema e Audiovisual pela Universidade de Tuiuti, do Paraná. Sob orientação da professora doutora Denise Azevedo Duarte Guimarães, onde apresentou a tese intitulada O Documentário Poético e Performático e a Voz do Corpo Dançante como Intertrans, texto de si mesma, Padedês Wandersbaum. É mestra em Comunicação e Linguagens, linha de Cybermídia e Meios Digitais UTP 2006, sob orientação do professor doutor Décio Pignatari, onde desenvolveu a dissertação Dança, Cinedança, Videodança, Cyberdança,
Dança, Tecnologia e Comunicação. É especialista em artes dança pela Faculdade de Artes do Paraná, em 1996. É bacharel e licenciada em dança pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 1992. Atualmente, é vice-coordenadora e docente titular permanente do Programa de Mestrado em Cinema e Artes do Vídeo, da Universidade Estadual do Paraná. Do campus de Curitiba 2, da Faculdade de Artes do Paraná, FAP, e professora adjunta vinculada ao colegiado do curso de bacharelado Cinema e Audiovisual. Também leciona no curso de bacharelado e licenciatura em dança. Desde 2019, é docente titular permanente do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da Educação Universidade Federal do Paraná e coordenadora da linha de pesquisa Linguagem, Corpo, Estética e também Educação. Na Universidade Federal do Paraná, exerce ainda a função de coreógrafa da 10ª Companhia de Dança e é líder do grupo de pesquisa Cinecriare, Cinema, Criação e Reflexão. É pesquisadora da GP Elite, Laboratório de Estudos em Educação, Linguagem e Teatralidades. Pesquisa os temas relacionados às imbricações entre a dança, o corpo, o cinema e as artes do vídeo, a videodança e as avançadas tecnologias de comunicação aplicadas às artes da educação. Essa foi a doutora Cristiane. O nosso próximo jurado é o doutor professor Leonel Brum, co-diretor artístico, fundador e curador do Dança em Foco, Festival Internacional de Videodanças. É doutor em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desenvolve atualmente pós-doutoramento pela Universidade Federal Fluminense. Possui mestrado em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, USP, e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Gama Filho. É professor e ex-coordenador dos cursos de dança do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará e coordenador do Mídia Dança, Laboratório de Dança e Multimídia. Realizou pesquisa pós-doutoral pela Universidade de Lisboa, Lisboa, 2017-2018, e atua como coordenador da equipe brasileira do projeto TEP, Technologically Expanded Performance, de 2018 a 2021. Faz parte do Conselho Consultivo da Rede Ibero-Americana de Videodança, REDIV, e participa da Rede de História da Dança, Coreo História. Foi coordenador de dança da Fundação Nacional das Artes, Funarte, de 2008 a 2010, do Ministério da Cultura. Em 2013, recebeu o prêmio Funarte Klaus Viana pelo projeto Videodança Amazônia. Atuou como bailarino, coreógrafo, ator e profissional durante 15 anos. Tem livros e artigos publicados sobre dança, videodança, história da dança e produção cultural. Esse foi o doutor, professor Leonel Brum, mas eu fiquei com uma dúvida aqui, Juliana. Nós temos somente esses dois jurados que vai no Dancine esse ano? De forma alguma, André. Nós queremos que você, que está aí do outro lado da telinha, seja o nosso terceiro jurado. Para que vocês entendam, as 3 categorias estarão concorrendo aos troféus de primeiro, segundo e terceiro lugar, além da premiação em dinheiro. Por exemplo, o vencedor da categoria Freestyle vai receber R$1.000. O vencedor da categoria Profissional, R$1.500. E o vencedor da categoria Documentário, R$2.000. Você terá de 11 hoje, de julho, até 17 de julho, para assistir tranquilamente as 45 obras. E tudo de forma gratuita, tá? E aí, topa ser o nosso terceiro jurado? Para que você entenda o mecanismo, nós vamos agora soltar para você um vídeo tutorial explicando tudinho como vai funcionar.
Vamos ao vídeo explicando como é que você faz a sua votação no Dancine, Festival Internacional de Vídeo Dança. Acesse o site www.adalpa.com.br/Dancine no seu navegador. Deparando-se com esta página, você vai descer até encontrar a aba Selecionados. Você vai entrar e vai ver as categorias do Dancine: documentários, profissional e freestyle. Quando você entrar nessa parte da página, você vai selecionar de qual categoria você quer assistir aos vídeos. Como exemplo, aqui eu vou no documentários. Nesta aba, a gente vai poder ver os 5 vídeos selecionados da categoria. Eu vou entrar no documentário que eu deixei aqui como exemplo para mostrar para vocês. Ao clicar no documentário, você vai ter o player, um pequeno release e uma ficha técnica sobre o vídeo. Pode dar player no vídeo para assistir a partir daí. Para deixar o seu like e fazer a sua inscrição, você precisa entrar no vídeo dentro do YouTube. Você clica no botão do YouTube e vai abrir a página do YouTube com o vídeo. A partir daí, você pode deixar o seu like e a sua inscrição. É muito importante que você se inscreva no canal, porque a partir daí é que a sua votação ou a sua curtida pode ser computada como voto. Você tem até o dia 17 de julho para assistir todos os vídeos de todas as categorias e curtir o máximo possível. Lembrando que as curtidas têm que estar de acordo com o número de inscritos no canal, ok? Espero que eu tenha ajudado. Um grande beijo e curta o Dancine aí nas nossas redes sociais. Muito facinho, né, gente? E agora que você sabe como acessar o nosso site, que tal conferir toda a nossa programação, né, André? Boa, Juliana. Lembrando que durante toda a semana nós vamos ter as conversas nas salas virtuais com os realizadores e, claro, a gente vai ter uma videoaula, a gente vai ter uma palestra sobre videodança com a doutora, professora e jurada Cristiane Wozniak e ainda uma oficina Dança para a Tela, Corpo, Dramaturgia e Plano Sequência com o jurado, doutor e professor Leonel Brum. É claro que as oficinas e a palestra, as inscrições foram de 31 de maio até 6 de julho e foi um sucesso. Aliás, superou as nossas expectativas em relação ao número de inscritos de acordo com as vagas disponíveis. Isso mesmo. E sabe o que mais nós temos na nossa programação e que vai ajudar bastante você, que é o nosso terceiro jurado? O bate-papo com os realizadores. Inclusive, daqui a alguns minutinhos, estaremos fazendo com a galera da categoria documentário. Você já percebeu, né? Que eu e o André adoram uma interação. Então, faz o seguinte, manda lá, tem pergunta para a gente? Tem pergunta para os realizadores? Coloca aí nas redes sociais. A Paula, que é da nossa equipe, está aí atenta e vai retransmitir para a gente. E já, por falar em interação, a gente vai se preparando para entrar na sala para um bate-papo com a equipe de documentário. E você, que está aí, acompanha todos os que estão na programação do Dancine, primeiro festival de vídeo dança. A gente volta já já.
Temos a primeira sala virtual da categoria documentários. Vale lembrar, antes da gente começar, que eu quero parabenizar todos vocês e lembrar para o pessoal de casa que este bate-papo não é uma questão obrigatória. Por isso, alguns dos participantes dessa categoria, ou melhor, representante, pode não estar na sala. A gente vai começar com o release dos trabalhos que estão concorrendo e aí a gente vai passar a conversar e interagir, tá bom? Eu vou ler agora, eu vou começar com Encantos do Nordeste. Em mais de 20 anos de história, o Grupo Junino Encanto do Nordeste de Umarizal, Rio Grande do Norte, construiu seu legado, se tornando uma das maiores quadrilhas do estado. Mas a trajetória da Encanto não é só sobre dança, São João, é sobre cultura, sobre família. É sobre amor, O documentário Retalhos Juninos, uma história sobre a quadrilha Encanto do Nordeste, traz a história de resistência e crescimento de um grupo, de uma cidade de pouco mais de 10 mil habitantes no interior do estado do Rio Grande do Norte. Agora, eu vou falar do documentário Resumão da Pré-História do Jazz, da cidade de São Paulo. O jazz dance, enquanto segmento da dança, é analisado a partir do final da década de 1950. Mas ele existe desde, pelo menos, o início do século XX, como manifestação social e da cultura popular nos Estados Unidos. Nesse vídeo, resumo em alguns fatos e passagens os caminhos que esse movimento foi percorrendo até chegar à primeira definição e nomenclatura do jazz dance. Documentário CA 20 anos, Manaus, Amazonas. São 2 décadas de momentos memoráveis, alegrias e períodos complexos. A vontade de continuar resistindo nos move a comemoração dos 20 anos do Corpo de Dança do Amazonas, CDA. Foram várias ações realizadas, mais de 50 obras criadas com a colaboração de artistas do Brasil e do exterior, diversas parcerias estabelecidas e muitos projetos desenvolvidos. Durante todo este percurso, passaram mais de 80 integrantes entre bailarinos, diretores e parceiros que contribuíram com o crescimento da companhia. Documentário Bexu, uma encruzilhada em nós, de Campinas. Um documentário de obra de corpos e vidas, permeando o espetáculo Bexu. Chegamos nessa encruzilhada de informações, desejos, lutas e afazeres da arte e da vida que nos habilita. Afinal, que bicho somos nós? É isso. Gostaríamos de parabenizar e explicar para vocês que o bate-papo vai começar e a gente vai ter as perguntas que foram enviadas dos nossos participantes que já chegaram e a Juliana vai começar com as perguntas para vocês que estão aí com a gente. Pois é, gente. Agora que vocês já sabem como vai funcionar cada documentário, é a oportunidade de você ir lá, curtir, assistir. E, justamente agora, nós vamos conversar com 4 dos 5 realizadores da categoria documentário. Infelizmente, a Luísa, do Abismo, estava esperando, mas, por algum motivo, ela teve que se retirar da sala. Então, nós vamos começar com a Flávia. Boa tarde, Flávia. Tudo bem com você? Oi, gente, tudo bem? Olá, todo mundo está assistindo também. Flávia, qual que é a sua função dentro deste documentário? Bom, eu sou a pessoa responsável pela documentação do material que está dentro do documentário, o roteiro e a direção dele também, e a edição. Certo. E, no caso, você tem experiência, vivência, formação, uma carreira, seja na dança ou no audiovisual? Eu sou bacharel em dança, eu também sou técnica em balé clássico, e dentro do audiovisual eu tive uma parceria com a Chama Filmes durante uns 5 anos, onde a gente fazia produções de videodança para um grupo que eu tinha chamado Promenade Grupo de Dança. Bacana, Flávia. Eu estou perguntando isso justamente para que as pessoas que estão em casa pensem, será que eu posso me aventurar
a fazer um documentário, que tipo de habilidades eu preciso ter, que tipo de formação. Então, é por isso mesmo que estamos fazendo essas perguntas, até para que todos possam perceber a possibilidade de se aventurar na questão da videodança, do documentário de dança. Tá? Agora, me diz uma coisa, Flávia, por que você decidiu, neste documentário, falar sobre o jazz dance? Então, como eu comentei, eu sou bacharel em dança e dentro da faculdade eu fiz uma pesquisa de conclusão de curso em jazz e durante o processo de escrita dele e também da prática, eu tive bastante dificuldade de acesso a materiais e principalmente em materiais em português. Então, após a minha formatura, eu construí um blog dentro do meu site para escrever sobre a história do jazz e o ano passado eu comecei a produzir pequenos vídeos para o Instagram teóricos, falando também sobre essas histórias do jazz, sobre as danças que já tinham sido feitas e tudo mais. E disso teve um retorno bem positivo das pessoas. Eu resolvi fazer um documentário um pouco mais extenso, compilando todas as informações e acrescentando algumas coisas que até então eu não tinha colocado no Instagram. Muito bom, Flávia. Ou seja, por conta até da sua formação, isso acabou estimulando você a ajudar outras pessoas, né? Maravilha. Exatamente. Agora a gente vai falar com quem, André? Boa tarde. A gente vai falar agora com a Thaís. Tudo bem, Thaís? Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, Thaís? Seja bem-vinda, tá bom? Aqui é a nossa sala virtual. Thaís, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual a sua função dentro do documentário CDA 20 anos e também dentro da companhia? Tá, ok. Eu fiz a direção, né, do documentário. Na verdade, eu fui convidada, né, a fazer esse documentário pelo Wallace. Foi um convite assim, meio inesperado, porque a gente estava na faculdade. Eu me lembro muito bem que o Wallace estava sentado, a gente estava sentado numa escada, e ele falou assim, vamos fazer o documentário de 20 anos do CDA. E aí você vai ficar na direção. E aí eu falei assim, meu Deus, como assim? 20 anos é muita coisa, né? Falar sobre o CDA também, para mim, foi uma experiência muito boa, porque é uma companhia de referência aqui em Manaus, né? E, assim, a minha ligação com o CDA foi mais pela questão mesmo do Wallace, que foi o produtor executivo, né, do documentário. Então, assim, a minha relação com o CDA foi muito de admiração, né, a princípio. E aí, depois do documentário, a gente teve uma relação muito melhor, assim, né, de conhecer, de saber da história. Então, foi uma experiência muito boa para mim, assim. E o muito legal que você... E é muito legal, Thaís, não te cortando, que vocês podem compartilhar isso com a gente, com todo mundo que vai estar assistindo. Eu vou fazer mais uma pergunta, Thaís, que eu estou bem curioso. Eu pude perceber que o trabalho de vocês é com uma equipe bem técnica, né, de documentário, e é mais completa. Vocês já realizaram outros documentários, ou a CDA? Então, esse projeto do documentário do CDA, ele, na verdade, foi um projeto muito extenso, né? Dentro de todos esses takes que a gente tem, de toda a produção que a gente fez, eu acho que tem uns 20 horas, assim, de verdade, de material. Então, a partir das coisas que a gente não conseguiu colocar no documentário, foi feita uma websérie, foi feito outras coisas com material que sobrou, né, do documentário. Isso é muito legal, né? A gente, como artista, vive se reciclando e criando em cima do que a gente já tem. Além de registrar essas 2 décadas de existência da companhia, Thaís, houve outras interações ao decidir produzir esse documentário? Você pode repetir de novo? Claro. Porque cortou. Além de registrar essas 2 décadas da companhia, havia outras intenções ao decidir produzir este documentário? Sim, no início foi porque quando, né, eu fui convidada para fazer a direção do CDA de 20 anos, eles estavam numa temporada na época, né, exatamente por conta do aniversário. Então, tipo,
tipo, tudo isso meio que incluiu, e foi uma responsabilidade muito grande, porque eles iam fazer um evento no Teatro Amazonas, né, comemorando esses 20 anos. Então, quando a gente decidiu fazer esse documentário, na verdade, foi uma responsabilidade, né, como eu falei, uma responsabilidade muito grande, porque logo na estreia foi, olha, vai ser no Teatro Amazonas, vai ter vários convidados e tudo mais, e a gente precisa fazer esse documentário até certo ponto. E a gente tinha uma pré-produção, assim, muito... você viu, né, que é bem extenso a galera que trabalhou, mas foi um trabalho muito, muito, assim, independente, sabe? Obrigado, Thaís. O mais legal desse trabalho de vocês é que leva a cultura amazônica para os outros olhares, além do que a gente conhece, além do lugar comum, que é o trabalho clássico, o trabalho técnico que vocês desenvolvem com essa companhia. Muito obrigado. A gente vai passar para a Juliana. E, Juliana, a gente vai falar com quem agora? Então, nós vamos falar com Encantos do Nordeste, né? Estamos aqui muito felizes, porque, afinal de contas, nem esperávamos vocês. Que bom que vocês conseguiram. Eu só não consigo saber com quem nós estamos falando. Podem se apresentar, falar quem são vocês, o nome e também qual a função de vocês dentro do documentário. Boa tarde. Eu sou Fran Amorim, na verdade foi o nosso projetista Léo Alves que nos inscreveu no festival, Carlos Darlon aqui comigo também, a gente está muito feliz em estar participando do concurso. Minha função dentro da Junina e no documentário que foi apresentado, eu sou dançarina, noiva da Junina e faço parte da direção. Nós dois somos responsáveis por fazer todo o planejamento e execução do projeto da nossa Junina. O nosso grupo de dança ele é voltado para a dança junina. Então, nós somos responsáveis por fazer essa execução do projeto dentro da Junina. Sim, e ao seu lado, quem é que está conosco? Eu sou Carlos Arlon, faço parte da direção, sou produtor de eventos, e atualmente sou o rei da Junina, também estou por dentro de todo o projeto, durante toda a execução, vendo as melhores possibilidades de eventos para arrecadar fundos, para que o projeto ele tenha andamento e saia, seja executado da melhor forma. Maravilha. O que a gente mais gostou é justamente dessa diversidade de regiões, né? A gente tem São Paulo, tem Manaus, tem Rio, tem o pessoal do Rio Grande do Norte, e é justamente isso que precisamos valorizar aqui no nosso país, não é mesmo? Então, conta um pouquinho para a gente, você, Carlos e Fran, como que surgiu essa ideia de registrar e virar o documentário dessa festa que é tão popular, dessa festa que as pessoas estão sentindo falta desde o ano passado, né? Qual que foi, o que incentivou vocês a fazer essa produção, esse documentário? Bom, primeiro, a questão da pandemia, ele nos impossibilitou de encontrar o nosso pessoal frente a frente, né? E muitas pessoas, elas veem o espetáculo acontecendo, mas elas não veem as dificuldades que acontecem por trás dos bastidores, não veem os perrengues que a gente passa, as nossas dificuldades, tudo que a gente precisa deixar de fazer em nosso âmbito pessoal, outras coisas, para estar executando o projeto, né? Então, a nossa ideia foi mostrar justamente para as pessoas que a quadrilha ela não é apenas naquele mês de junho. A gente tem um ano inteiro de preparação, não é só o mês de junho que acontece o festejo. Se a gente não tiver longos meses de ensaio, a coisa não acontece, até porque nós trabalhamos com cerca de 100 pessoas dentro da nossa Junina, e todas essas pessoas têm que estar todas afiadinhas nos ensaios, para que o projeto saia como a gente quer, né? Então, a ideia foi mostrar para o nosso público que tudo que a gente passa por trás dos bastidores. Muito legal isso, porque é quase um carnaval, né, gente? Se a gente para pensar,
Fala-se muito na preparação do carnaval, né, que dura-se um ano inteiro, e realmente, às vezes, as pessoas não têm essa noção quanto às festas juninas. Foi muito importante realmente trazer esse olhar e mostrar o quanto há um cuidado, uma dedicação. Eu achei tão bonitinhas as histórias, o pessoal narrando, contando, dividindo, costurando, né, e contando. Então, é muito, muito gratificante. Então, a gente pode até dizer que essa foi a primeira vez que vocês produziram um documentário, então? Foi a primeira vez. A pandemia veio, a gente se afastou do nosso pessoal de frente a frente, né? Então, resolvemos expandir um pouco o que acontece, porque embora a pandemia esteja acontecendo, a quadrilha também não esteja saindo, mas nós estamos planejando. Então, a gente teve essa ideia de mostrar quem nós somos por trás do espetáculo da Junina. Muito bom. E agora a gente vai falar com... Boa tarde, Gi. Tudo bem? A gente vai falar Olá, com a... Olá, boa tarde a todos. Seja bem-vinda também, Gi Sartori. A gente vai começar com uma pergunta bem legal pelo seu trabalho de documentário Bichô, uma encruzilhada entre nós. E qual é a sua função dentro desse documentário, Gi? Aliás, eu quero completar. Aliás, desculpa, eu quero completar essa pergunta. Qual a sua função dentro do documentário Uma Encruzilhada entre Nós e também dentro da companhia? Isso que eu ia falar. Eu sou diretora artística do grupo Funkie. E o grupo, ele todo ano participa, o quarto ano que a gente participa de um programa de qualificação em artes, que é do governo do estado de São Paulo. E todos os anos nós produzimos espetáculos, né? E aí, com a chegada da pandemia, né, e impossibilitados de circular, de estar apresentando nos palcos, veio esse momento de olhar para a produção artística de uma forma virtual, né? Então, foram muitos projetos aí que a gente começou a ver surgindo de videodanças, videotelas, documentários e produções. E aí, então, veio essa ideia do documentário para produzir, né, um material, que seria a produção anual nossa, né? E a gente decidiu, então, olhar para um espetáculo, que foi o último espetáculo construído, que é o Bichô, e olhar para ele de uma forma mais documental mesmo, e além de falar um pouco sobre a construção da obra, falar um pouco de como funciona o nosso grupo, de como funcionam nossos processos criativos. E aí, dentro do documentário, eu tive também, então, esse papel de direção artístico, um pouco do faz tudo, ali, como o pessoal da Junina falou, faz tudo. Uhum. E aí, tem a direção também de filmmaker, mas a direção geral foi eu que fiz. Tá, a gente pôde perceber, como a Juliana falou no início da nossa abertura hoje, que a pandemia acabou revelando para a gente outros caminhos para difundir a nossa arte, né? E você é um exemplo disso com o seu trabalho documental. Esse é o seu primeiro documentário, Gi, pelo que eu pude entender? Ou você tem uma carreira também no audiovisual? Ou simplesmente se descobriu nesse caminho por conta das circunstâncias? Foi totalmente uma descoberta. Nesse sentido, a gente nunca tinha trabalhado, a gente nunca, como grupo, feito um trabalho nem de videodança, poucos trabalhos nesse sentido, usando tecnologia, né? Então, foi a primeira vez e até a gente ficou um pouco assustado no começo, mas a gente topou o desafio, porque a gente falou, nossa, é a primeira vez que a gente vai mexer com câmera e a gente já vai, assim, direto para um documentário, né? Que a gente sabe que tem que ter ali um respaldo de material, né? Teórico principalmente, mas foi a primeira vez, mas aí a gente contou muito com o nosso filmmaker, Gabriel Monteiro, que já tem uma carreira no audiovisual muito consolidada e um audiovisual muito urbano também, que tem a ver com a nossa linguagem artística. Tá, eu pude perceber a minha próxima pergunta, eu acho que você já mais que deu uma resposta. O que motivou vocês a documentar esse espetáculo foi praticamente a situação social em que o mundo estava passando por conta da pandemia, certo? Sim. Uma prática, por um acaso, vocês pretendem manter
essa forma de trabalhar documental em outros espetáculos, Gil? Recentemente estamos trabalhando num novo espetáculo. Não vai ser documentário, vai ser uma videotela mesmo, mas sim, eu pretendo manter a questão do documentário, porque durante mesmo o processo de construção do documentário, eu percebi que ele é um caminho muito importante para companhias e grupos que buscam se profissionalizar dentro da dança, né? Porque é um material muito, muito importante, né, para o grupo, né, enquanto material, enquanto portfólio. Então, é algo que eu entendi como necessário, um passo importante rumo ao profissional, né, um grupo profissional de dança. Então, é uma prática que eu quero aderir futuramente para o grupo. E vale deixar claro que o universo mudou, né? Essa pandemia, ela veio e ela vai deixar marcas. E uma das marcas é essa possibilidade de expandir, de difundir a nossa arte através da rede virtual. Tá bom? Obrigado, Gi. Juliana, com quem a gente vai conversar agora? Juliana, a gente vai retornar com a Flávia, porque eu quero saber dela. Você chegou a comentar que você justamente pensou nesse documentário por conta da dificuldade que você teve de encontrar, né, material na época da faculdade e tal. Quais foram as outras dificuldades que você encontrou? Você precisou de auxílio de outros profissionais envolvidos? E se você também pode nos dizer quanto tempo levou, porque eu imagino porque você precisou reunir, né, um material que não era de fácil acesso para nós aqui no Brasil. Então, quanto tempo durou isso? Conte um pouquinho para a gente. Então, a minha pesquisa, ela tem desde 2013 já, que eu venho pesquisando sobre o jazz dance e a sua história e tudo mais. Então, foi uma compilação de 7 anos de estudos, mas para o documentário em si, eu procurei mais materiais em vídeo para poder colocar lá. Então, é um resumo de 7 anos de estudo e da gravação em si foi um dia inteiro de gravação, eu tive uma ajuda na captação e depois mais uns 2 dias editando. E como eu fiz tudo com o celular, foi um processo um pouquinho mais dificultoso, né? Então, porque também eu fiz durante a pandemia, eu não estava tendo acesso a muitas pessoas, né, por conta do Covid, obviamente. Então, foi autoral nesse sentido, assim, de ter feito tudo com o celular e a compilação desse material, que era uma coisa que eu já vinha estudando mesmo, então a dificuldade maior foi mais na captação e edição do que na reunião de todo esse conteúdo pro documentário especificamente, porque ele já estava sendo feito. Ótimo você falar e mencionar isso, Flávia, porque justamente quando você fala, utilizei um celular, mostra para a pessoa que está em casa nos assistindo mais uma possibilidade. Não é impossível, não é desculpa para não fazer. Até mesmo porque, como eu falei inicialmente, a videodança surgiu nos anos 70 e justamente ela não seguiu adiante por conta dos equipamentos que eram caros, que eram pesados também, né? Então, imagine, o audiovisual nunca foi uma arte, assim como todas as outras, inclusive, né, muito bem assessorada aqui no Brasil e divulgada e apoiada, enfim. Agora, imagine se os cinegrafistas da época iam embarcar numa ideia de juntar linguagens, sendo que eles não tinham verba nem para a própria linguagem em si. Então, é muito legal você comentar isso, sobre essa questão do uso do celular, porque possibilita a pessoa que está em casa pensar, se a Flávia conseguiu, eu também consigo. E é muito importante você também dizer que é um trabalho árduo. Quando você fala 7 anos... é muita pesquisa, é muita dedicação e que, sim, é preciso compartilhar. Parabéns por essa sua iniciativa de conseguir compartilhar essa parte da dança com todos, tá? Parabéns mesmo, Flávia. Eu gostaria de voltar com a Thaís. Tudo bem, Thaís?
Oi, tô aqui. Querida, tudo bem. A gente pôde perceber no trabalho de vocês que a equipe é muito grande, né? Vocês têm um elenco gigantesco, vocês reuniram muitas pessoas de várias fases da companhia. Eu fiquei curioso, como a gente tem um grupo de 10, 15 pessoas, às vezes 3 pessoas, a gente discute, a gente briga para definir algum ponto, é muito complicado. Como você, num grupo grande, para produzir um documentário, houve problemas para definir algo? Quanto tempo levou para gravar e selecionar sobre o que vocês falariam nessa produção? Então, é uma situação muito delicada. Grupo é sempre delicada, né? Quando você tem uma produção muito grande, tem que ter uma gestão muito grande também em volta disso, né? Na verdade, a gente realmente teve a ajuda de muitas pessoas, tá? Como eu falei, foi uma produção muito independente. Na época, eu tinha uma produtora audiovisual, junto com 4 amigos. Eu falei, gente, eu fui convidada para fazer um documentário, bora, não vai ter grana, tá bom? É só portfólio. E aí eu quero fazer e tudo mais, vamos lá. A galera, vamos, a gente topa e vai. E aí a gente começou com uma T5i, muitas coisas também foram gravadas na época com celular, né, e tudo mais. A definição de roteiro também foi uma dificuldade, sério, de verdade, assim, eu acho que na parte de criação do documentário, eu acho que a gente teve umas 5 ou 6 roteiros diferentes, né? E para fechar o documentário mesmo foi por conta do Jofre Santos, assim, que foi o primeiro diretor do CDA. E a gente não sabia que ele ia estar em Manaus nessa época que a gente estava gravando o documentário. Então, quando a gente soube que ele estava em Manaus, a gente falou assim, cara, pega esse roteiro, quebra ele, vamos fazer outro em cima do que ele está aqui. Porque era muito importante para a gente a fala dele dentro do documentário. Então, assim, teve muito, assim, essa questão, gente, eu não gostei disso, eu gostei disso, sabe? Mas teve muita conversa também referente a isso. Eu acho que a grande dificuldade mesmo foi fechar o roteiro, porque mesmo que a gente tenha o roteiro, né, do que a gente quer e tudo mais, na ilha de edição muda, né? A gente está ali, a gente quer que saia tudo no roteiro, mas quando a gente está editando, muita coisa sai, né? Então, assim, foram muitos dias. Eu acho que no documentário a gente ficou uns 3 ou 4 meses trabalhando em cima dele, né? E aí, na ilha de edição, esses 4, 5 meses foram embora, assim, porque muita coisa a gente teve que cortar. Então, teve muito feedback de muitos profissionais da área, coisas que a gente queria não deu para colocar. Então, assim, você trabalhar com muitas pessoas é uma gestão muito de responsabilidade também, porque cada profissional tem um olhar, né? Então, assim, o que é bom para mim talvez não seja bom para ele, mas a gente conseguia conciliar isso de alguma forma. E eu acho que o mais legal de tudo isso são os desafios, né? E principalmente quando a gente fala do gestor que precisa coordenar toda essa coletividade em prol de um propósito comum. Mas o mais importante de tudo isso é que todo o elenco tenha a sensibilidade de entender e confiar nesse gestor para o excelente trabalho que é o que vocês estão apresentando aqui no primeiro Dancine. Muitíssimo obrigado, querida. Muitíssimo obrigado. E a Juliana, a gente vai falar com quem agora? Com Encantos do Nordeste. Deixa eu voltar para eles. Vamos voltar para eles. Eu quero saber do Carlos e da Fran, no caso deles, tem 100 pessoas, como eles mesmos comentaram, né? É uma turma grande, tem a turma dos bastidores, o pessoal que está costurando, o pessoal que produz isso, que produz aquilo. Foi um consenso coletivo produzir o documentário, todo mundo quis aparecer, todo mundo queria contribuir, não deixar morrer essa questão, né, do junino mesmo em época de pandemia, ou não? Teve aí alguns contratempos? E quanto tempo também durou de gravação, de produção, enfim? A questão da escolha dos depoimentos, das pessoas que deram os depoimentos, não
foi tão difícil porque a gente quis abordar a questão de quem está conosco desde o início, quem são as pessoas que já entraram depois, né? A nossa Junina, ela se iniciou, foi fundada em 1998, então nós temos 23 anos de existência no cenário junino. Então, para contar essa história de lá para cá, tinham que ter pessoas desde a sua fundação até as pessoas de hoje, né? A nova geração. Foi isso que nós, a direção, entramos em consenso e decidimos quem nós iríamos pegar os depoimentos, convidar para pegar os depoimentos. O documentário, a gravação em si, não foi tão complicada, porque justamente a gente já estava com isso, com os tópicos montados, o roteiro montado. Mas a parte de edição e de escolha de qual falas, quais depoimentos a gente ia colocar, qual o trecho do depoimento, isso sim foi muito difícil, porque esses 30 minutos de documentário não chega nem perto da história que tem, gente. Vocês não fazem ideia do quanto temos história. São 23 anos resistindo, tentando fazer a cultura em um Brasil, eu digo Brasil, em que ele não favorece tanto os trabalhadores da cultura. Então, a gente quis passar a nossa história, contar um pouco dessa resistência e desses 23 anos de história. Então, o mais difícil foi realmente decidir os tópicos, decidir os trechos do depoimento. Eu acredito que foi isso. É interessante porque você acaba fazendo a mesma fala da Thaís, né? Na hora da edição é que o bicho pega mesmo, né? Porque realmente é muito material, é muita história para contar. Parece que a gente não quer deixar nada de fora, porém, a gente também tem um limite, né? Tanto para participar de festivais, tanto para publicar, né? Ninguém vai, às vezes, ficar 2, 3 horas assistindo, realmente. Mas, às vezes, você pode fazer, né? Parte 1, parte 2, parte 3, de repente, né? Quem sabe aí. É verdade. Posso continuar, Juliana? Eu quero voltar para a Gil. Tudo bem, linda? Oi. Oi, Gil. Tudo bom? Ô, Gil, o seu caso, por ser um documentário de um espetáculo em produção, mesmo assim, vocês encontraram algum tipo de dificuldade? Quando a gente tinha finalizado, né, o espetáculo, e depois que a gente finalizou o espetáculo, a gente teve uma alteração de elenco no grupo, né? E até a gente saberia que contar um pouco do espetáculo já seria contar dele nesse novo formato, já não seria como ele foi feito, né, de primeira. Mas todos os trabalhos do grupo, a gente tem uma assinatura nossa que é de trabalhar com temas que envolvem muito a questão da juventude periférica, dessa juventude, a maioria do grupo LGBT, negros. Então, a gente sempre busca trazer esses assuntos que têm muito a ver com a nossa vida. O material de onde a gente tira a nossa dança é a nossa vida. Então, quando a gente foi produzir o documentário, eu acho que foi isso que me tirou mais, assim, as noites de sono. É reunir e saber qual parte seria importante, porque todas são importantes, porque todas as vidas, as histórias são importantes. Mas era preciso, né, de uma forma, parar para roteirizar isso e falar, não, eu preciso que tenha uma fala sobre X coisas, e como a gente já conhece muito a história de cada intérprete, eu já conheço a história deles, eu fui meio que montando através mesmo dos relatos. Então, eu sei que tal pessoa falar isso vai ser importante para ela e vai ser importante para a gente. Então, eu acho que até mesmo driblar a questão das mudanças de elenco, do espetáculo, foram até que tranquilas, mas eu acho que o recortar essas experiências e recortar as falas que foram mais difíceis.
E é muito legal essa sua colocação, Gil, em relação à utilidade da arte e dança como vitrine para as ações sociais e para o que está acontecendo na nossa sociedade. Muito bem colocada essa sua fala. Eu só gostaria de terminar com você com mais uma perguntinha. Você acha que estar filmando acabou interagindo ainda mais a equipe? Vocês, a equipe, começaram a interagir ainda mais? E quanto tempo, eu fiquei curioso com todos vocês, porque os trabalhos foram muito bem feitos, quanto tempo levou para você produzir e dar o ponto final na produção, estar pronta? O documentário mesmo, a gente finalizou, foi até rápido, foram 4 meses, né? Então, até porque como foi no primeiro ano, assim, de pandemia, a gente ficou quase metade do ano em casa, né? Realmente sem saber o que seria feito. Então, quando a gente teve essa ideia e a gente falou, vamos, a gente teve pouco tempo para colocar tudo em prática, né? E eu acho que foi justamente por a gente ter muita afinidade dentro do grupo e a gente se considera realmente uma família, que a gente conseguiu fazer as coisas caminharem rápido, né? Mas eu confesso que o processo da filmagem foi como um reencontro, porque a gente ficou 6 meses, né, longe um do outro, assim, só apenas por conversas virtuais também. Então, o documentário, sem querer, foi uma forma muito bonita da gente se reconectar de novo, né, presencialmente nas gravações. E o que eu senti é que essa forma nossa do grupo já de se abrir e de trazer os materiais de vida, e principalmente de dor, é um processo que para muitos é um processo demorado, né? E a gente teve que passar por toda uma construção já de anos para chegar nesse lugar de conseguir se abrir, né? E colocar tudo isso para fora. E aí, quando veio o pessoal que veio fazer a filmagem, os meninos que vieram gravar e tirar foto, eu senti que foi um momento que a gente meio que acolheu eles nesse lugar, sabe? Deles escutarem e da gente poder olhar para eles e também dizer que a história deles também é importante, também é bem-vinda, sabe? Então, foi bem especial nesse sentido. E também quero parabenizar a todos, dizer que eu estou muito curiosa para assistir agora também o material de todos vocês e realmente ver um programa assim que está reunindo produções tão diversas, temas tão diversos. É muito rico isso para nossa arte, então parabéns a todos e muito obrigada, gente. A gente que agradece vocês, a gente está muito feliz pelas produções que chegaram nessa primeira edição do festival e a gente quer agradecer cada um de vocês com os documentários. A gente quer que vocês continuem votando, continuem chamando os amigos para se inscreverem no nosso canal. E a gente eu acabei de ver aqui, Juliana, que a gente está com as redes sociais bombando, as pessoas estão interagindo. E você quer falar alguma coisa ou a gente pode encerrar o bate-papo por aqui? Na verdade, acho que eu só vou fazer um breve comentário que dá, acho que para fazer com os 4 aí, que todos nós falamos sobre a questão da falta do investimento, né, gente? Alguma dessas produções tiveram apoio governamental, patrocínio, alguma coisa, a lei de incentivo ao Aldir Blanc, enfim, algum de vocês teve essa possibilidade de verba? Eu não tive. A gente vai fazer... Encanto do Nordeste. Isso, a gente vem descendo na ordem. Encanto do Nordeste, Flávia, Gil e Thaís. Sim, nós tivemos um edital aprovado na Lei Aldir Blanc, é um edital estadual, e o incentivo, sim, da Lei Aldir Blanc. Maravilha. A Flávia já disse que não, né? Até mesmo porque é um trabalho de pesquisa dela. Então, a Gil, você teve algum tipo de incentivo para esse documentário? O programa de qualificação em artes, ele acontece no segmento tanto de dança como de teatro, e ele é uma produção do governo do estado de São Paulo para os interiores, né, de São Paulo. A gente não teve a verba mesmo, né, incentivo de dinheiro, mas eles trazem profissionais que nos capacitam, trazem ferramentas artísticas para o grupo, que é bem legal. Então, aqui, gente, a gente vai só pedir para que vocês assistam, eu vou falar em nome deles, tá? Para que vocês possam ir lá
no site que vocês já conhecem muito bem, www.adalpa.com.br/Dancine. Lá você acessa, já clica lá no documentários, assiste, porque, afinal de contas, agora você já ouviu falar sobre as obras, tenho certeza que ficou curioso, e você ainda pode ser o terceiro jurado. Então, quem sabe você ajuda eles a vencerem. Tá bom? Vamos agradecer aqui, André? Sim, antes da gente encerrar, eu quero avisar para vocês que estão acompanhando a gente nas redes sociais que logo mais a gente vai colocar aquele videozinho, né, Juliana? É legal porque a gente tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade para entender como funciona a votação. E mais uma vez, agradecer aos nossos grandes parceiros que estão com a gente durante todo esse tempo de pré-produção e vão continuar com a gente durante toda essa semana no Festival Dancine. Pedindo para você que está em casa acompanhar as nossas redes sociais, votar bastante, e no final da semana que vem a gente vai estar aqui para falar mais e mais sobre o festival e os vencedores. Lembrando que a partir de amanhã a gente tem mais uma sala com os profissionais de outras categorias a partir das 19 horas, tá bom? A gente espera por vocês nas nossas redes sociais. Até lá! Um abraço.